escritora Lia Luft é a convidada do projeto Sempre um Papo de hoje. Ela lança mais 2 livros, Pensar é Transgredir e o infantil Histórias de Bruxa Boa. Lia Luft iniciou sua carreira literária nos anos 60 como tradutora de literaturas em alemão e inglês. Traduziu para o português mais de 100 livros. Seus primeiros poemas foram reunidos na obra Canções de Limiar, em 1964. A escritora gaúcha joga com as palavras e com personagens. Cria, inventa. Assista a partir de agora Sempre um Papo com Lia Luft. É uma alegria voltar a Brasília, que é uma cidade que, com o passar dos anos, eu aprendi a amar, a apreciar, com esses belíssimos flamboyantes, em vários tons de vermelho e laranja, né, nessa época do ano. É uma cidade onde eu tenho algumas pessoas queridas morando, e foi um encontro muito especial meu com meus leitores, o Perdas e Ganhos, porque eu consegui, nesse livro de ensaios, partilhar, talvez de uma maneira mais clara, aquilo que eu já vinha dizendo e fazendo desde o meu primeiro romance, As Parceiras, em 1980, que é partilhar as minhas dúvidas e as minhas inquietações enquanto ser humano, né? Algo muito além das pequenas 4 paredes da minha vida pessoal, mas as minhas preocupações com o que nós fazemos com a nossa vida, porque nós às vezes nos desperdiçamos tanto, porque nós temos uma autoestima tão baixa, porque em geral nos divertimos e alegramos tão pouco, mesmo nos momentos bons. O mistério, né, o conflito das relações humanas, interpessoais, amorosas, familiares, né, a questão do nosso destino, a vida, a morte, esse segredo que cerca tudo, né, que é tão fascinante. Quer dizer, tudo aquilo que eu tratava e trato e vou tratar nos romances, eu estou de momento escrevendo um romance novo, eu disse de uma maneira diferente no Perdas e Ganhos. E houve um encontro muito forte deste meu desejo de partilhar com talvez o desejo das pessoas aqui e em vários outros países, porque o livro está saindo em muitos países da Europa, inclusive a Coreia. Estou louca para ver o livro em coreano. O que mostra que, no fundo, há uma grande fraternidade, né? Nós somos todos de uma mesma raça. Mais do que a raça humana, independente de cor, de feitio, a raça, né, humana querendo acertar, vivendo a sua danação e a sua glória, como eu digo em alguma altura dos meus livros. E depois do Perdas, eu resolvi reunir crônicas. Eu, durante muitos anos, quando era bem jovem, fiz crônica de jornal em Porto Alegre, no Correio do Povo, que era um jornal muito forte naquela época. Há alguns anos atrás, eu fui convidada para voltar a fazer crônica na Zero Hora, também de Porto Alegre. E depois eu acabei sendo chamada para ter essa coluna quinzenal na Veja e tive que interromper as crônicas na Zero Hora, porque a Veja é ciumenta, a Veja realmente quer exclusividade total, menos para escrever livro meu. Então eu tinha muitas crônicas, tinha também muitos artigos esparsos que me pediam para uma revista ou outra. E escrevi também uma série de crônicas novas para o Pensar é Transgredir, organizei e publicamos o livro. E ele está indo muito direitinho também, ele saiu em março, ele está firme aí. E eu acho muito bom isso, de que o escritor possa fazer como o pintor. O pintor pode pintar com aquarela, pode pintar com acrílico, pintar com óleo, pode fazer cerâmica, pode fazer escultura, faz pintura figurativa, abstrata, faz rosa, azul, vai, vem, volta, e ninguém estranha. Quando o escritor muda um pouco, todo mundo cobra, né? Ou a tendência é cobrar. Como? Está fazendo crônica? Não vai mais fazer poesia? Ou publicou ensaio? Não vai mais fazer romance? Eu acho que essa alternância é boa. Se a gente tem vontade, deve explorar todos os modos de expressar as suas ideias e de realizar a sua arte, né? Mas o escritor sempre é cobrado assim também. Existe uma literatura feminina e uma literatura masculina. E outro dia eu estava comentando com o público, dizendo, eu acho que ninguém se lembraria de perguntar, por exemplo, para Tomi Otaki, se ela faz pintura feminina e o Manabu Mabe fazia pintura masculina. Seria uma ideia estranha, né? Inclusive, dos meus 3 filhos, uma que é filha, mulher, que mora no andar de cima da minha casa,
é pediatra, é pintor e acabou ilustrando As Bruxas. Eu perguntei, Suzana, vocês, pintores, falam nisso? A pintura feminina, pintura masculina? Ela achou, não, claro que não. Então, acho que o escritor é muito cobrado, e depois eu entendi por quê. Porque o escritor lida com a coisa mais íntima que nós temos, que é a palavra, que é o nosso pensamento, né? E de maneira que o Pensar saiu assim, ele não é um livro como o Perdas, porque ele foi realmente de artigos esparsos que eu reuni. Existe um clima parecido. Eu fiz uma introdução, de novo, como eu fiz no Perdas, eu fiz no Pensar, que é esse vermelhinho ali, chamando o leitor, né? O leitor, nos meus primeiros anos, eu comecei a fazer uma carreira, quer dizer, ser mais conhecida em 1980, porque As Parceiras saiu na Nova Fronteira, que era uma grande editora do Rio, etc. Nos primeiros romances, o leitor, para mim, era uma coisa quase inexistente, né? Eu sabia que um dia, se fosse publicado, o livro seria lido. Mas era uma coisa vaga para mim. O leitor não tinha muita existência para mim. Os meus romances eram monólogos. Eu ia inventando, criando aquelas famílias doidas, fazendo aquela coisa toda. Em 1996, eu escrevi um livro chamado O Rio do Meio. O Rio do Meio é um prolegômeno, né? O Rio do Meio é um anúncio do Perdas e Ganhos. Claro que na hora eu não sabia disso. Porque é um tipo também já de ensaio, é uma prosa. Eu ponho algumas coisas de ficção no meio, invento umas historinhas. Mas ele é muito na linha já do Perdas. Depois vieram mais romances, veio mais poesia. E no Rio do Meio, então, de 96, pela primeira vez eu comecei a sentir mais o leitor. Eu não só monologava, eu comecei a conversar com o leitor, que é uma pessoa fictícia, né? Então, eu hoje digo que o leitor é meu amigo imaginário. Eu, quando era criança, tinha muitos amigos imaginários, né? Eu nasci numa casa, era uma família muito divertida, muito engraçada. Eu era uma criança muito protegida, éramos só eu e meu irmão mais moço, uma casa muito grande. Mas eu era uma criança com muita fantasia, muita imaginação. Então eu tinha amigos imaginários, familhinhas inteiras, pequenininhos assim, que eu sentava no peitoril da janela e conversava com eles. Era bem doidinha, assim, nesse sentido. E comecei a me dar conta de que o leitor, que é um resumo de todos vocês e mais tantos outros, milhares e milhares hoje em dia, realmente é o meu amigo imaginário. Ele não tem rosto, ele não tem cor, ele não tem altura, ele não tem sexo, mas ele me espia em cima do meu ombro quando eu vou fantasiando, imaginando, escrevendo, reescrevendo tantas vezes. No Perdas e Ganhos isso ficou muito claro. Aí eu acho que, não sei se no Rio do Meio tinha feito isso, mas no Perdas eu claramente chamo o leitor. Venha refletir comigo, venha inquietar-se comigo, venha questionar comigo. Portanto, o Perdas não é um livro bonzinho, né? Ele não é um livro consolador, ele é, ao contrário, um livro que eu acho que é para mexer com as pessoas, como esses temas mexem comigo, né? E no Pensar eu resolvi fazer uma introdução, eu acho que ela é semelhante, obviamente eu não sei de cor, mas tipo assim, quer pensar nessas coisas? Vem comigo, né? Isso eu faço de propósito, assim, chamando. Também eu comecei a inovar no sentido de que os capítulos, em geral, são iniciados por um poema. Às vezes um poema meu mais antigo, mas às vezes poemas que eu faço naqueles dias que me ocorrem de propósito. Então eu acho que uma das coisas boas, quando a gente vai amadurecendo, é que a gente se diverte mais, a gente está mais livre, a gente já mostrou o serviço à beça, né? A gente já passou por toda a fase maravilhosa e tão cansativa também, de ser jovem, de ter que mostrar serviço, de ter que fazer vestibular, de casa, não casa, tem filho, não tem filho, como educa, como não educa, e mercado de trabalho, e compra casa, não compra, né? A gente está sempre atolado de compromissos. A juventude, o começo da vida adulta, a gente é muito cobrado, né? A gente se cobra muito. É uma época em que em todas as coisas a gente é meio afobado, né? E com a passagem do tempo, a gente começa normalmente a se sentir um pouco melhor na própria pele. Coisas pelas quais eu arrancaria os cabelos aos 30 anos, hoje eu